e o Senhor me disse: segura na minha mão e não te soltes de mim. E comecei a segurar nas suas mãos. Quando eu comecei a sair desse lugar, comecei a ver uma cidade de ouro muito charmosa e muito bonita, e eu já não queria sair desse lugar. E eu dizia: Senhor, eu quero ficar nesse lugar. Eu via muitos anjos que diziam: Santo, Santo. E eles não paravam. Eles diziam: Santo, Santo. Havia muitas cidades ali. De repente eu comecei a ver uma porta de ouro, e nessa porta de ouro eu vi uma escada muito grande. Quando eu comecei a ver essa escada de ouro eu não podia ver o final. E eu dizia: Senhor. E o Senhor me disse: eu posso passar por aí porque eu sou a porta, e quem entra não sai. E começamos a caminhar, e comecei a ver muitos anjos nesse lugar. Eu via como eles se moviam, como eles faziam várias coisas, e ali eu já estava contente porque eu não via aquelas chamas, aquelas coisas que tinha no inferno. Eu me sentia muito feliz porque eu estava na presença do Senhor, e o Senhor me dizia: eu vou te mostrar o livro da vida. E comecei a ver o livro da vida, e o Senhor disse para o anjo Gabriel: vai, leva-o, e mostra-lhe o livro. E começamos a caminhar e pude ver um livro muito grande, e nesse livro eu podia ver o nome de muita gente. Eu podia ver muitos nomes que estavam nesse livro. Eram umas letras inexplicáveis, umas letras que eu não podia entender. Eu buscava, folheava, mas eu não podia ver. Eu via tantas letras e eu dizia: Senhor, por que estas pessoas estão aqui? Por que tem tantas coisas escritas? E o Senhor me dizia: é por meio do meu Espírito que todas as pessoas que me aceitam estão escritas ali. Eu podia ver que tinham nomes que estavam apagando, e eu dizia: Senhor, por que estão apagando? E o Senhor me dizia: filho, porque muitos estão se distanciando de mim. Muitos estão se distanciando, filho. 20% subirão comigo, e 80% ficarão. E eu dizia: Senhor, eu não quero ser um desses. Eu não quero ser um desses, Senhor. E o Senhor me dizia: tem que ser forte. Tem que seguir me buscando, porque eu busco adoradores que me buscam em espírito e em verdade. E eu não busco com pecado, não busco com mancha nem com rugas. Estes eu não quero. Eu quero um povo santo porque eu sou santo. Aqui somente subirão os santos. O Senhor me dizia, e eu comecei a ver um homem como dançava, como ele estava contente. O Senhor me dizia: filho, olha. E eu dizia: Senhor, quem é aquele? E o Senhor me dizia: filho, lá está o meu servo Davi. Aqui está meu servo. E eu podia ver como Davi dançava diante da sua presença. E ele era um jovem. E ele começava a dançar, a cantar e dizia: Santo, Santo. Ele começava a dançar, a correr. E o Senhor me dizia: assim eu quero um povo. Assim eu quero que me busque. Assim quero que não tenham vergonha de mim. Assim quero um povo que me busque em espírito e em verdade. E eu dizia: está bem, Senhor. Assim tu buscas um povo que te agrada. E o Senhor me dizia: sim, porque muitos estão congregando mal. Muitos não estão me buscando. Muitos estão me buscando à sua maneira. Muitos estão buscando pela carne. Muitos estão vivendo conforme a carne. Muitos estão ministrando conforme a carne. Muitos estão ministrando, mas não estão ministrando por meio de mim. Muitos estão ministrando por meio de Satanás. O Senhor me dizia. De repente comecei a ver algo muito charmoso. Comecei a ver muita gente cantando um cântico charmoso e eles diziam: Santo, Santo. E o último terminava em Aleluia. Eles diziam: Aleluia, Aleluia. E eles não se cansavam de dizer Santo. Outros começavam a dançar, a cantar, e eu comecei a gostar de estar lá. Comecei a mudar o meu rosto porque o tormento que eu sentia era uma dor tremenda. E ali nesse lugar é uma paz, amor. É algo lindo, inexplicável. Muitos preferem ir ao mundo, mas tem algo que eu quero te dizer, que a glória do meu Pai existe, e Ele está ali, Ele está com cada um. Muitos pensam que Ele não está conosco, mas Deus se distancia porque nós mesmos não deixamos Ele se aproximar de nós e que entre em nossos corações. Muitos já abriram a porta para Satanás para que ele entre e governe nas vossas vidas. E o Senhor me dizia: filho, assim como dão entrada para o diabo, tem que dar caminho para mim. Não me soltem, não me deixem, porque muitos têm dado entrada para Satanás, e ele os tem. Quando entram, vão no altar a orar, chorar, gritar e dançar, e estão vivendo em pecado, estão fazendo com hipocrisia. De repente eu comecei a ver um livro muito charmoso, e este livro brilhava, resplandecia, e o Senhor me dizia: aqui estão todas as pessoas que me aceitam, todas as pessoas que me recebem aqui estão. Olha. Eu comecei a observar e ver que as pessoas dançavam, e não se cansavam de dizer Santo, Santo. E ali era uma paz que eu sentia, um gozo.
E o Senhor me dizia: olha, eu vou te mostrar o mar de cristal, eu vou te mostrar. E comecei a observar, comecei a olhar o mar de cristal, um rio muito charmoso, um rio de ouro muito precioso. É algo precioso e inexplicável. E o Senhor me dizia: olha, vou te levar aí é que vou te mostrar, mas ainda não é tempo. E comecei a observar as coisas, olhava e dizia: Senhor, quando estaremos aqui, Senhor? E o Senhor me dizia: ainda não é o tempo de estar aqui, tens que cumprir comigo. E eu dizia: Senhor, eu não quero ir, já não quero ir para a terra, Senhor, me deixa aqui, Senhor, deixa-me, Senhor. E o Senhor me dizia: não, tu tens que cumprir comigo, porque eu coloquei uma responsabilidade nas tuas mãos. Tenho posto uma responsabilidade para cada um dos teus irmãos que estão na terra. Eu pus uma responsabilidade em cada servo para que me busque em espírito e em verdade. Porque Deus busca adoradores que o busquem em espírito e em verdade. Eu sou o mesmo Deus de ontem e de hoje. Eu sou o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaque, o mesmo Deus de Jacó. E nunca vou mudar. Eu sempre serei o mesmo. E eu dizia: está bem, Senhor. Muitos pensam que o Evangelho é pura loucura, é pura hipocrisia. Muitos pensam que no Evangelho estamos adorando o vento, mas não. Quando tu dispões o teu coração, você está adorando a um Deus vivo, um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, e Deus quer que o busquem em espírito e em verdade, porque Deus vem para um povo limpo, por um povo sem mancha e sem ruga, porque o tempo é curto para a igreja, o tempo é curto para a humanidade. Tem muitos pastores, servos e servas, evangelistas que mesmo sabendo que o tempo é curto não fazem as coisas como Deus quer. Ainda não colocamos a palavra em prática. Ainda não buscamos a Deus como Ele quer. O tempo está se esgotando, e Deus continua falando à humanidade. Deus continua falando para a sua igreja. Deus continua falando para o povo e eles ainda não acreditam. O povo é incrédulo e não acreditam nas coisas. O Senhor dizia: tens que ir na terra e testificar o que tu tens visto. Tens que testificar o que viste. E o Senhor me disse: filho, não cales onde vou te enviar. E eu disse: está bem, Senhor. E o Senhor me dizia: mesmo que te desprezem, mesmo que os pastores te desprezem, não acreditem e te mandem embora, deixe os que te mandem embora, porque comigo você vai cumprir, porque eu vou com você, os meus anjos irão com você. E eu dizia: está bem, Senhor. E o Senhor me dizia: filho, entra no teu corpo, é tempo que tu entres no teu corpo. E eu dizia: Senhor, eu quero ficar. E o Senhor me dizia: entra no teu corpo, agora tens que voltar para cumprir comigo. Comecei a entrar no meu corpo e eu disse: está bem, Senhor. Os anjos desceram comigo, comecei a entrar e a sentir-me mal, sentia que alguma coisa entrava em mim, e entrei no meu corpo. Os irmãos começaram a orar, começaram a clamar porque para mim não era fácil, e eu não tinha forças. Os irmãos começaram a orar, a clamar para que Deus me desse forças. Eu agradeço a Deus porque hoje é 5 de julho de 2014, por esta gravação que Ele me permitiu falar. O Senhor me permitiu porque Ele está nesse lugar falando para vocês. Não seria eu se não fosse Ele. É Ele quem está falando uma e outra vez à igreja, porque Deus fala para a igreja, porque Ele está vendo que o seu povo caminha para o mau caminho, para o caminho equivocado. E eu quero dizer que é o Espírito do Senhor quem convence os corações. É Ele, e não eu. Você tem que deixar os pecados, porque quem convence dos pecados é Ele, e não eu. E lembre-se que Deus tem que estar em primeiro lugar nas suas vidas. Tens que colocar Deus em primeiro lugar e em todo tempo aonde estiveres, aonde tu vais, tem que colocar Ele em primeiro lugar, porque não é só uma vez que Ele te dá a respiração. Até que Deus te diga que tu tens um compromisso, e que Ele põe uma responsabilidade em suas mãos. Busque a Deus, e eu quero dizer-te algo, que Deus é o primeiro que devemos pôr, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E quero te dizer, irmão e irmã, servo e serva que estás me escutando, que tu não vivas em pecado, viva uma vida de santidade, porque Deus vem para um povo limpo, sem mancha e sem rugas. Deus quer que tu se arrependas dos teus pecados. Deus quer que tu tenhas oportunidades, que se arrependa e que se reconcilie com Ele, porque Ele ama o pecador e tem raiva do pecado. E Deus quer que tu sejas uma pessoa humilde. E eu quero que onde tu estiveres sentado, onde tu estiver vendo esta gravação, que feche os teus olhos e vamos fazer uma oração. Pai Santo, Senhor Jesus, eu quero, Senhor, que tu perdoes o meu irmão, a minha irmã, ao meu amigo, aquele que está vendo esta gravação, Senhor, que sejas tu, ó Pai, que reconcilies, que os perdoe, que apague os seus pecados. Tu queres, Pai, um coração limpo,
Porque tu te agradas de algo limpo e não de algo sujo. E tu que estás me vendo, repita esta palavra: tem piedade de mim conforme as muitas piedades que tu tens, Senhor. Apaga as minhas rebeliões, ó Santo Senhor. Que tu sejas, ó Pai, que tire toda a carga do meu irmão, que tire toda a carga, todo o pecado, Senhor, toda a tristeza, que tu os liberte, ó Pai, que eles possam te buscar como tu queres, porque eles querem te buscar, Senhor. Repita comigo esta palavra: tu que estás me vendo, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo, Senhor, e quero que tu escrevas o meu nome no livro da vida. E eu quero, Senhor, arrepender-me hoje que tenho vida, porque és tu que me dás o ar para respirar, porque és tu que me dás forças para seguir, porque sem ti eu não sou nada, porque sem ti sou como a pena no ar. E eu creio, Senhor, que nesse dia, nessa tarde e nessa noite o Senhor vai me libertar de todo pecado, de toda carga. E eu deixo a minha vida nas tuas mãos, Senhor Jesus. Amém e amém. E eu me despeço com essas palavras: que a paz de Deus esteja em cada coração, e que Deus te abençoe ricamente.